No ar, mais um programa Sala de Opinião. E do nosso lado aqui, o superintendente da SUDER, Basílio Oliveira. É um homem que já vem fazendo um trabalho já grandioso no Estado e hoje está à frente da SUDER. Seja bem-vindo, Basílio. Obrigado, Aparício. Um prazer estar aqui. Basílio, eu queria que você falasse para nós estamos encerrando o ano, né, do seu trabalho e da importância da superintendência da SUDER, né, em termos de Estado. O que é a SUDER para o Estado de Rondônia, para que as pessoas, não só de Rondônia, mas de todo o Brasil, possam ter conhecimento desse trabalho desenvolvido aqui? Perfeito. A SUDER é uma pasta que ela envolve outras unidades do governo do Estado, como o Porto Organizado é vinculado a nós, a Junta Comercial é vinculada a nós também, o Distrito Industrial também é responsabilidade nossa, desenvolver o Banco do Povo também fica sob nossa alçada e a nossa razão de existir é promover o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia. Então a SUDER ela trabalha ações de desenvolvimento que vão ao encontro do desenvolvimento, principalmente do ponto de vista econômico do Estado de Rondônia. Temos dentro da superintendência um conselho chamado CONDER, Conselho de Desenvolvimento, que é composto por várias entidades. Os 3 bancos oficiais que nós trabalhamos, que é o BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entidades como o FIERO, FAPERON, Federação da Agricultura, o SEBRAE, algumas secretarias de governo também, e esse conselho se reúne bimestralmente com a missão, primeiro, de gerenciar um fundo chamado FIDER, Fundo de Desenvolvimento da Indústria do Estado de Rondônia, desenvolvimento industrial principalmente, e também ações macro de desenvolvimento do Estado de Rondônia. Tomam várias decisões, agora a última reunião foi agora na última semana de dezembro, e tomamos bastante decisões importantes, tanto do ponto de vista de recursos para promover o financiamento, o desenvolvimento do Estado de Rondônia e também incentivos fiscais de algumas indústrias que intencionam montar suas plantas no Estado de Rondônia. E como funciona? Qual é, na realidade, o mecanismo de funcionamento da SUDER para realmente incentivar e motivar o crescimento empresarial? Bem, todo incentivo fiscal da indústria do Estado de Rondônia passa por nós. Nós temos 2 conselhos, um chamado CONSIC e outro CONCIT, sendo esse último Conselho de Incentivos Tributários, e nesse conselho é analisado alguns critérios de ordem legal previsto em lei, como, por exemplo, a quantidade de funcionários a serem implementado na indústria, na nova indústria, o valor de investimento que a indústria fará em Rondônia, o retorno que trará para o Estado em se tratando de impostos, qualificação de funcionários, a responsabilidade ambiental. Estamos no Estado amazônico, então a sustentabilidade ela permeia todas as nossas ações de governo, não só da SUDER, mas todas as pastas do governo do Estado de Rondônia. E então, feita essa análise, é concedido um incentivo, especificamente para a indústria, de 65% a 85% do ICMS, ou seja, dos impostos estaduais. Lembrando que, por sermos um Estado amazônico, nós temos já incentivos da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e também da SUFRAMA, o que torna o Estado bastante atraente, bastante interessante para a vinda de indústrias para o Estado. Nós vivemos um momento de recessão, um momento muitas vezes difícil da economia brasileira. E Rondônia, ela continua num patamar muito bom, né, em termos econômicos, em termos do Brasil, de modo geral. Mas eu gostaria que você falasse, por exemplo, as indústrias. Ela tem procurado Rondônia, o Rondônia tem procurado os empresários para que possam instalar suas indústrias no nosso estado? Tanto um como o outro. As indústrias têm procurado o Estado de Rondônia. Eu recebo, no mínimo, uma a 2 visitas por mês de empresários de fora do Estado que ficaram sabendo dos números de Rondônia e intencionam montar unidades aqui no Estado. Esse ano, nós implantamos 14 novas indústrias no Estado, 14 indústrias incentivadas, que se enquadraram dentro do perfil econômico que o Estado procura e vão montar, aliás, algumas já estão em funcionamento, ou vão montar suas plantas industriais no Estado de Rondônia. E em relação a esse momento da crise, fala-se tanto de uma crise, e é verdade, há uma crise lá fora. Não seria leviano dizer que a crise não afetou Rondônia, seria demais, ela afetou, claro, mas afetou de uma maneira mais abrandada que nos outros estados. Rondônia é um estado que tem as contas em dia, não devemos fornecedor nenhum, a não ser se for por falta de documentação do próprio fornecedor, por falta de caixa não. Estamos com o salário dos servidores em dia, já pagamos o 13º, uma parcela em julho,
segunda parcela no começo de dezembro, já gastei, já nem lembro mais quando foi pago. E o salário de dezembro foi pago rigorosamente em dia, pagamos no último dia 21 de dezembro. E esse momento favorável para o Estado, mesmo em tempos de crise, ele se deve a dois aspectos. O primeiro, quando a crise chegou, o Estado estava com a sua lição de casa feita. O governador tem imprimido um ritmo de austeridade, realmente de controle ferrenho de gastos da máquina pública desde o primeiro dia de gestão. E o outro fator é que nós não somos um Estado tão industrializado assim. A indústria ela representa cerca de 19% da nossa economia. É pouco. Nos outros estados isso tem uma representação maior. O nosso Estado forte, a nossa vocação é o agronegócio, a produção de alimentos. E ninguém deixa de comer. Então, por isso que o Estado de Rondônia tem apresentado números positivos. E, nesse contexto, o governo tem incentivado a produção, de maneira a minorar os efeitos da crise. Em termos de perfil de indústria em que procura Rondônia e que o governo, na realidade, se interessa muito mais, é agronegócio? Agronegócio, sem dúvida. O governo incentivou também muito a piscicultura e estamos agora com um processo de chamamento para unidades de processamento de pescado. Vamos atrair empresários do estado que queiram investir nessa área de frigoríficos de peixe e também de empresários de fora que veem no estado de Rondônia uma oportunidade aí de ganhar dinheiro, de gerar desenvolvimento para o Brasil. Basílio, com relação ainda a peixes, né, pescado, existe estiveram aqui um tempo passado, um empresário que reclamava com relação à dificuldade para exportação desse produto por não ter mecanismos adequados no nosso porto. O que tem de real, o que é fantasia nesse processo? Não, é verdade. Nós estamos com um processo de modernização do nosso porto público, gerido pela SOF, Sociedade Organizada de Portos e Hidrovias, e falta estrutura mesmo. O governo do estado aportará recursos aí para melhor utilização de câmaras frias, para poder exportar. Mas o maior problema não é nem tanto a questão da estrutura do porto. O maior problema nosso para a exportação de pescado diz respeito à falta da industrialização. Porque você não que é um grande problema, né? Um grande problema. Você não tem como exportar o peixe in natura. Ele tem que passar por um processo industrial. Apenas plantas cifadas, digamos assim, que são fiscalizadas pelo Serviço de Inspeção Federal, podem exportar. Nós temos apenas 2 plantas com CIF no estado de Rondônia, sendo que uma apenas com autorização para exportar, que é daqui de Ariquemes. E essa planta, nós já conseguimos abrir mercado. Já abrimos o mercado do Peru, formação de governo. Nós visitamos a Câmara de Comércio Brasil-Peru, em São Paulo, levamos o empresário para lá. Abrimos também o mercado africano. Fomos a um conglomerado de 57 países africanos chamado AfroChamber. Convidamos para participar da 5ª Rondônia Rural Show, que aconteceu nesse mês de maio agora. Eles vieram. Que foi um sucesso, Foi né? um sucesso absoluto, sob todos os aspectos. Eles vieram, nos convidaram a ir a São Paulo para conhecer a AfroChamber. Nós fomos e já temos encomenda de 3 países para uma modalidade ainda de exportação que nós ainda não temos em escala industrial, que é o peixe que o ribeirinho come. E como nós vamos fazer para atendê-los? Esse frigorífico de Ariquemes já está desenvolvendo o processo industrial. Nós estamos falando do peixe salgado, o peixe seco e o peixe defumado. Hoje, esses 3 produtos só são feitos pelo ribeirinho. Não tem ainda ele feito pela indústria, com fiscalização do Serviço de Inspeção Federal. Então, o frigorífico já está desenvolvendo esse processo industrial para aí abrir um leque de 57 países africanos querendo consumir nossos produtos em um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de consumidores. Isso é um sucesso, né? Sucesso sucesso em todo sentido, econômico e de realização do governo, né? Exatamente, Aparício. O governo ele tem incentivado, desde a assunção do governo, o governador Confúcio tem incentivado muito a piscicultura. Nós pegamos o governo em 2011 com 8 mil toneladas de produção anual de pescado. Hoje estamos com 89 mil toneladas de pescado, mas com isso apareceram alguns problemas também. O primeiro, a comercialização cresceu muito e nós estamos tendo dificuldade, os piscicultores, dificuldade de comercializar esse pescado. Nesse sentido, o governo entrou com um programa de comercialização de pescado, um apoio aos piscicultores e aos frigoríficos do setor. O segundo problema, a questão de sanidade, questão de parasitas de peixe. Nós temos vermífugo para todo tipo de animal, inclusive para nós. Cachorro, quando você ganha um cachorrinho, a primeira coisa que faz é vermifugar, porque tem um vermífugo específico para o cachorro. Para o peixe ainda não tem.
ainda está sendo desenvolvido, ainda tem algumas técnicas, como o vazio sanitário, que é implementado, mas são técnicas onerosas, que financeiramente nós temos que encontrar, desenvolver técnicas mais baratas. O Estado tem atuado também nessa área da sanidade. E a terceira é a industrialização, onde nós lançamos agora, no mês de dezembro, com o Conselho de Desenvolvimento, um programa voltado para fomento à industrialização de pescado no estado de Rondônia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Se você dedica boa parte do seu tempo em estudo, você faz a escolha certa. Se você se preocupa com as pessoas, você faz a escolha certa. Se está disposto a abrir mão do seu tempo para salvar vidas, você faz a escolha certa. Vestibular de Medicina Finca 2017-2. Provas dia 22 de janeiro. Inscreva-se pelo site finca.com.br. Informações 3217-8900. Quem faz Medicina na Finca, faz a escolha certa. Medicina Finca. Faça a escolha certa. Quando eu cheguei, você já estava aqui. Agora somos um só, em busca de um futuro melhor para todos. Deposito em suas mãos o conhecimento. Te entrego pronto e preparado para enfrentar a vida lá fora. Eu sou a Finca Unicentro. Juntos somos o futuro. Vestibular 2017, provas agendadas. Inscreva-se pelo site unicentroro.edu.br. Finca Unicentro. O começo de uma nova história para Jaru. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, Basílio Oliveira, ele é da SUDER, superintendente da SUDER. Basílio, nós sabemos da empolgação da piscicultura no estado de Rondônia. E temos entrevistado aqui várias pessoas, vários empresários, e voltado à piscicultura. E o estado também é um estado empolgante nessa área. E, logicamente, o comércio exterior clama por isso, né, por esse fortalecimento da piscicultura. Eu queria que você falasse com relação o que você espera da piscicultura e aonde nós vamos chegar? Bem, nós já somos o principal produtor de pescado do Brasil, número 1. Produzimos mais que o segundo e terceiro colocado juntos, mas não estamos nem de longe, nem próximos de estar satisfeitos. A meta que o governador nos impôs é de 250 mil toneladas de pescado ao ano e acredito que vamos alcançá-la. Mas com esse aumento que tivemos de 8 para 89 mil toneladas de peixe por ano, vieram também alguns problemas. O principal deles foi a questão da sanidade, a questão de parasitas de peixe, que há necessidade de fazer um tratamento sério, termos mecanismos sérios de tratamento da sanidade para visualizar uma exportação, um horizonte favorável de exportação, que já E existe uma fiscalização em cima disso, dessa sanidade do peixe? Existe a fiscalização de Darom. O que não existe até o momento são vermífugos com eficiência não só do ponto de vista de acabar com os parasitas, mas do ponto de vista financeiro. Então há necessidade de desenvolver novas tecnologias. Para isso o governo ele tem aportado recursos na UNIR, Universidade de Rondônia, Federal. Principalmente o campus ali de Presidente Médici. Nós vamos aportar algum recurso ali para pesquisa. Nós fizemos recentemente uma visita agora no mês de novembro, o próprio governador em pessoa, com o presidente da Embrapa Nacional, onde nós manifestamos a necessidade de ter uma divisão de piscicultura da Embrapa no estado de Rondônia. Essa divisão ela existe apenas no estado de Tocantins, que produz menos de 1/3 do peixe que Rondônia produz. Nada contra Tocantins ter a sua unidade, mas o estado de Rondônia exige que tenha uma divisão de piscicultura no estado de Rondônia. E para isso seremos parceiros da Embrapa também, tanto para a pesquisa de sanidade como para melhoramento genético do nosso peixe, ter mais produtividade num menor espaço. Então falamos da sanidade, a questão da industrialização também. Se nós estamos com vontade de exportar, digamos assim, temos que ter a indústria. A indústria ela não compra o peixe do ribeirinho, ela vai comprar o peixe depois de ter passado por um processo de fileteamento, um processo industrial. Para isso, estamos fomentando a implantação de unidades frigoríficas no estado de Rondônia, com duas estratégias: um fundo garantidor
que é para financiamento, e também a possibilidade de um subsídio de juros. O empresário que quiser montar uma unidade frigorífica no estado de Rondônia, o governo vai estar aportando recursos para pagamento total ou parcial dos juros. Essa proposta está sendo construída com os 3 bancos oficiais, o Banco da Amazônia, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que fazem parte do CONDER, Conselho de Desenvolvimento, e na próxima reunião já vamos aprovar um recurso com essa finalidade. Falei que eram 3 problemas, né? A sanidade, a industrialização. O terceiro problema é exatamente a comercialização de pescado. O governo tem atuado firmemente nessa questão também. Já aumentamos o consumo de pescado na merenda escolar através de uma lei chamada PEALES, editada nacional e se come melhorada. Muito pouco peixe ainda aqui, Comemos né? pouco peixe, né? Porque é um absurdo. Algo, assim. Um alimento tão saudável, tão bom e incrível que nós gostamos de peixe, né? Acho que é mais questão de hábito mesmo. Mas hoje nós já temos a obrigatoriedade de 2 dias na merenda escolar de ser servido peixe. E é fiscalizado isso? É fiscalizado e foi até muito bem aceito. Tudo que é, que bom, né? Tudo que é imposto, assim, por força de lei, normalmente há resistência. Essa lei não teve, porque é só questão de hábito mesmo. 2 dias por semana cabe muito bem na dieta de todo mundo. Todos nós entendemos a necessidade, a questão para a saúde. Vive-se muito uma era fitness, né? A gente querendo viver mais, aumentar a qualidade de vida, e o peixe ele vem ao encontro de tudo isso. Nos presídios também, 2 dias por semana, as empresas que fornecem alimentação são obrigadas a fornecer comida à base de peixe, e também nos hospitais. Paralelo a isso, nós estamos realizando rodadas de negócio, encontros de negócio de piscicultura. Realizamos a última agora, no dia 17 de dezembro, semana retrasada em Ariquemes, e trouxemos 13 compradores de fora. Tivemos 24 vendedores de Rondônia, piscicultores de Rondônia, que foram lá literalmente vender o seu peixe. Entre os compradores destacamos o CEAGESP de São Paulo, que esteve fechando negócios em Rondônia. Conseguimos superar todas as expectativas, vendendo em um dia algo em torno de 11 milhões e 120 mil reais de peixe. Teve piscicultor que vendeu a produção do ano todo. E vamos realizar constantemente novas rodadas de negócio, até para dar conta da produção de peixe do estado de Rondônia, que só tende a aumentar. Basílio, o peixe não é só a carne, tem o seu couro, tem sua escama, e o que tem feito o Estado para aproveitar esse restante do material desse peixe? Eu citei a questão da Unir de Presidente Médici. Uma das vertentes da pesquisa ali de Presidente Médici é exatamente a coloração da pele do pirarucu. Porque nós não temos nenhum costume aqui em termos de preparação desse couro do peixe para fazer bolsa, né? E nós sabemos que uma bolsa de couro de peixe fora do Brasil é um absurdo, é altíssimo o seu valor. Não, no Brasil também é muito caro. E nós precisamos aproveitar esse material também, né? É caríssimo, Aparício. É só para o seu padrão, assim, para eu não dá. Uma bolsa, a Gisele Bündchen apareceu com uma bolsa de pirarucu, da Dolce & Gabbana. Aquela bolsa que ela apareceu, uma bolsa amarela, bonita para show, por sinal, 44 mil reais. Custa aquela bolsa. É um absurdo, né? Absurdo. E nós precisamos aproveitar essa riqueza que nós temos aqui e fazer com que a nossa população possa ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Hoje o couro está saindo in natura, não só do peixe. Nós temos aqui em Porto Velho uma produção, um abate de 1.500 jacarés por ano, um abate, diga-se de passagem, jacarés da natureza, que são abatidos não apenas com autorização, mas recomendação dos mecanismos de controle ambiental, porque ele se transformou em um predador. E aí há recomendação de abate, e essa pele sai do estado praticamente in natura. É uma área que nós estamos trabalhando também. Eu visitei já alguns frigoríficos, fiz convite, ainda pareceu uma coisa assim muito abstrata, não tiveram tanto interesse, mas nós não vamos desanimar não. Mas a coisa interessante é que o couro do jacaré, ele não tem um valor que tem o couro do pirarucu, né? A escama do pirarucu, né? Muito mais caro, é algo assim fantástico. E nós não temos, na realidade, ainda ninguém se industrializando isso aqui. É muito pouco o que se faz ainda aqui, porque é um trabalho difícil também, tem que ter técnicas, né, para preparar nós temos que preparar mão de obra para poder preparar esse material, né? Exatamente. Eu falava da Unir de Presidente Médici, uma das linhas de pesquisa das professoras, eu não lembro agora qual dela que é, mas a professora Jusilene, o professor Igor, Marlos, estão desenvolvendo um trabalho fantástico. Que beleza. Ali no curso de Engenharia da Pesca em Presidente Médici. Uma das linhas de pesquisa é exatamente a coloração da pele do pirarucu.
e o tratamento, o primeiro tratamento da pele do pirarucu, no sentido de fomentar que a indústria produza no estado de Rondônia pelo menos o beneficiamento básico dessa pele. Hoje ela sai totalmente in natura, não gera emprego, não gera imposto, não gera praticamente nada no estado de Rondônia. Vai gerar lá no sudeste do Brasil e principalmente na Europa. É você que está querendo investir em Rondônia, eu acho que é uma oportunidade de entrar nesse campo, porque a oportunidade está aí, né, Basílio? Exatamente. Nós recebemos há pouco tempo uma visita de uma empresária do Rio de Janeiro que ela tem a concessão da Prada, para produzir bolsas da Prada. E ela veio, visitou Porto Velho, conheceu os produtos que nós temos e nós estamos no aguardo de uma resposta dela, esperamos que seja positiva, mas temos aí uma expectativa de produzir, de agregar valor aos nossos produtos primários. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui em sala de opinião e fiquei realmente assim muito feliz de poder ver o sucesso do que é o couro de pirarucu fora do Brasil e ainda sendo pela Prada lançando as bolsas. Ela fez um desfile, foi em Milão e fez outro desfile no Japão com bolsas de couro de pirarucu. E acho que isso é fantástico, eu acho que é um campo extraordinário e logicamente que os nossos olhos têm que brilhar, porque isso aí é muito dinheiro que poderá se tornar para o estado de Rondônia, a arrecadação extraordinário. Exatamente. Só quem não valoriza a Amazônia somos nós que estamos nela. O mundo inteiro olha assim maravilhado a riqueza que nós temos aqui, a biodiversidade, uma coisa fantástica. E uma das vertentes do desenvolvimento do Estado, o governador tem nos incentivado a trabalhar, nos determinado que trabalhe exatamente o melhor aproveitamento dos produtos da nossa floresta, da nossa fauna, para extrair de maneira sustentável o que a Amazônia pode nos dar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Se você dedica boa parte do seu tempo em estudo, você faz a escolha certa. Se você se preocupa com as pessoas, você faz a escolha certa. Se está disposto a abrir mão do seu tempo para salvar vidas, você faz a escolha certa. Vestibular de Medicina Finca 2017-2. Provas dia 22 de janeiro. Inscreva-se pelo site finca.com.br. Informações 3217-8900. Quem faz Medicina na Finca, faz a escolha certa. Medicina Finca. Faça a escolha certa. Quando eu cheguei, você já estava aqui. Agora somos um só, em busca de um futuro melhor para todos. Deposito em suas mãos o conhecimento. Te entrego pronto e preparado para enfrentar a vida lá fora. Eu sou a Finca Unicentro. Juntos somos o futuro. Vestibular 2017, provas agendadas. Inscreva-se pelo site unicentroro.edu.br. Finca Unicentro. O começo de uma nova história para Jaru. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o superintendente Basílio, da SUDER. Basílio, nós sabemos que já conversamos aqui sobre esse fator crise, né? E qual foi a estratégia que o governo de Rondônia e a SUDER realmente efetivou a saída para a crise aqui no estado de Rondônia? O que vocês fizeram em que deu esse equilíbrio econômico no estado? Bem, Paris, como nós falamos, o primeiro aspecto foi o controle austero de gastos, né? Isso, inclusive, até uma matéria recente da revista Exame mostra que mais da metade, a esmagadora maioria, cerca de 80% dos prefeitos que foram eleitos pelo Brasil, incluindo da maior cidade, São Paulo, e daqui de Porto Velho também, a tônica das propostas foi exatamente o controle severo dos gastos. E o governo já tem feito isso desde o primeiro dia de gestão. Então, quando a crise chegou, a lição de casa estava feita. E fomento à industrialização. É o que nós vemos assim como saída de longo prazo para a crise. De curto e médio prazo, aquilo que nós temos vocação pela natureza
pela própria características geográficas do Estado, que é a produção agrícola, realmente o agronegócio. Temos focado de maneira bastante firme no desenvolvimento do agronegócio. Agora, em dezembro, compramos 1.100.000 mudas de café clonal. Dará um resultado assim, muito rápido, coisa de 2 anos. Nós vamos aumentar, nós já aumentamos de 800.000 para 1.900.000 sacas a produção anual de café. E agora nós esperamos atingir a meta de 4 milhões de sacas de café em 2018. E para isso, nós precisamos levar tecnificação para o campo, levar café de qualidade. É isso que eu queria que você falasse com relação à qualidade do nosso café. Nós sabemos que o nosso café é um café extraordinário e que tem feito assim, tem uma aceitação muito grande no mercado nacional e até internacional. Eu queria que você falasse da qualidade e onde é o grande foco da produção desse café. Perfeito. Até pouquíssimo tempo, nós tínhamos apenas um café chamado Conilon. O que é o café Conilon? Ele é um blend, ou seja, ele é um café feito apenas para ser misturado com café arábica e dar uma bebida com sabor. Ele puro, ele era amargo, sem gosto, realmente intragável, digamos assim. O governo federal e o governo estadual investiu em pesquisa, através da Embrapa, Emater e outros parceiros, e criou-se um café com a denominação BRS Ouro Preto, que é um café com a produção algumas vezes maior, produz 4 vezes mais na mesma área que o café tradicional. Ele é um café clonal e com uma grande vantagem. Ele é o chamado Conilon Gourmet. Ele é um café robusta, mas ele é Conilon Gourmet, ou seja, ele não precisa ser misturado ao arábica para ter sabor. Agora, no mês de outubro, o governo participou, eu pessoalmente não fui, mas o governo foi representado pela Emater, pela SEAGRE, na Feira Internacional de Café, que aconteceu em Belo Horizonte, e nessa feira um concurso de nível mundial de café, no caso nosso do café nacional, né, mas esse concurso tem valor mundial, onde numa escala de 0 a 100 o nosso café recebeu uma nota de 82,7 em sabor, ou seja, ele foi considerado altíssimo padrão de sabor. Então isso já nos coloca no ranking não só dos maiores produtores, hoje somos o 2º maior produtor de café Conilon do Brasil, mas nos coloca no ranking de melhores produtores de café de qualidade. Por isso, o governo fecha esse ano entregando 3 milhões de mudas de café clonal para os pequenos produtores. Só na Superintendência de Desenvolvimento compramos agora 1.100.000 mudas de café e em parceria com a Secretaria de Agricultura, com o SEBRAE, através de um convênio que fizemos recentemente de fomento à cultura do café, e a Emater, vamos entregar para o pequeno produtor para que eleve sua produção e permita que atinjamos a meta de 4 milhões de sacos de café. Nós somos consumidores de café, eu acho que todo o povo brasileiro, principalmente aqui em Rondônia, nós tomamos muito café. E lógico que nós estamos falando de qualidade de café, da importância desses concursos até internacionais ganhando pela qualidade, mas esse café que é colhido em Rondônia, que é realmente preparado em Rondônia, ele vai para a nossa prateleira? Nós conseguimos comprar esse café de Rondônia nos nossos mercados? Conseguimos. A indústria ela ainda tem muito a desenvolver, mas nós temos boas marcas de café em Rondônia. Não sei se poderia falar. Pode, fica à vontade. O Urupá, o café Catuta, que é inclusive do Tuta, lá de Cacoal, são cafés produzidos totalmente no nosso estado, cafés de Rondônia, que nós encontramos na prateleira. Eu, particularmente, quando eu compro até o café, eu gosto de comprar na Feira de Paraná ou no Mercadão lá de Cacoal. Eu sou bastante bairrista em relação aos produtos de Rondônia. Essa camisa, por exemplo, ela é produzida em Cacoal. Beleza. É da nossa indústria de confecções, que, diga-se de passagem, o porto-velhense não sabe disso, mas nós temos uma grande indústria de confecções em Rondônia, principalmente Pimenta Bueno e Cacoal. Produz roupa de altíssimo padrão e quem compra mais as roupas de Rondônia, por incrível que pareça, é o Acre. Eu acho até, eu vou aproveitar e fazer um convite para você. Como esse programa ele vai para 193 televisões universitárias em todo o Brasil. Nós mandamos nossas imagens para todo o Brasil para ser retransmitido. Eu acho que nós temos que pegar esses empresários que estão produzindo tanta coisa boa em Rondônia e mostrar para o Brasil o que é produzido em Rondônia, porque muitas vezes passamos batidos sem saber o que é daqui, o que é de fora, né? O nosso café que está na prateleira, vamos divulgar o café de Rondônia, vamos divulgar as confecções de Rondônia. Então nós estamos aqui à disposição da SUDER, para que possamos realmente fazer esse trabalho não só de conscientização do povo de Rondônia, do povo da Amazônia, mas mostrando para o Brasil o que é produzido no nosso estado.
Exatamente. Nós temos a terceira maior indústria de bicicletas do Brasil, está localizada ali em Pimenta Bueno, é Cairu, é uma grande exportadora do estado de Rondônia. Também iniciou uma linha de produção de capacetes agora de altíssima qualidade, produz 1.200 capacetes por dia já no estado de Rondônia. Como falei, a indústria de confecções ela é bastante pujante ali em Pimenta Bueno e em Cacoal. Até há pouco tempo eu me reuni com esses segmentos da indústria, com a associação ali em Pimenta Bueno e Cacoal, e nós vamos realizar alguns eventos pontuais aqui em Porto Velho, porque Porto Velho conhece pouco as indústrias que nós temos, sobretudo no interior, a maioria está no interior. Então nós vamos fazer algumas feiras em parceria com a Setur, do nosso amigo Júlio Olivar, fazer feiras dos municípios em Porto Velho, que para o porto-velhense conhecer o potencial, digamos assim, amar mais o estado de Rondônia, que é um estado riquíssimo, em franca expansão, inclusive, semana passada, no dia 22, fez 35 anos. Um abraço aí a todos os porto-velhenses, principalmente aos nossos pioneiros. No dia 22 de dezembro realizamos aí 35 anos de existência, que foi editada e assinada a lei de criação de nosso estado, um estado que vem desenvolvendo de uma maneira fantástica, tem muito a desenvolver e o governo do estado não tem medido esforços para isso, e a nossa indústria ainda terá um papel de bastante relevância na economia do estado. O problema fundiário de Rondônia sempre foi um problema gravíssimo. E eu gostaria de saber de você como é que foi essa 2016, a regularização fundiária no estado. Nós entregamos cerca de 1.400 títulos de regularização fundiária urbana. Agora, recentemente, no mês de novembro, o governador Confúcio esteve com o presidente Temer, alguns deputados da nossa bancada participou e fizemos uma solicitação que a União nos passe as terras da área rural para que nós também façamos a regularização fundiária rural, que o Estado assuma... É uma dificuldade muito grande não estar regularizado, né? É uma dificuldade, porque não tem acesso a crédito, às vezes você tem a propriedade, fica temeroso em investir, porque não tem o título definitivo. Nós ostentamos o triste título de Estado mais violento no campo, e isso não é omissão do setor público, não. É porque quando você não tem a titularidade da terra, abre espaço para que outras pessoas invadam aquela propriedade e digam, é minha. Aí você não tem documento, aí realmente fica aquela briga que acaba normalmente em crime. Para minorar ou acabar com isso, o governo quer trazer para si a responsabilidade também da reforma regularização fundiária rural. E para isso nós já estamos conversando com parceiros importantes, como o Banco da Amazônia, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Nós pretendemos, em pouquíssimo espaço de tempo, levar alguns produtos exatamente para quem não tem a regularização de suas áreas. Você tem, por exemplo, uma ideia desse percentual que ainda não está regularizado no estado? É muito difícil isso, né? É difícil, mas é praticamente a grande maioria. Eu não arriscaria um chute aqui, mas é a grande maioria. Hoje nós temos 145 mil pequenas unidades de produção familiar. Rondônia é o segundo estado do Brasil com maior quantidade de propriedades rurais. Aqui, a reforma agrária deu certo, a regularização não. A distribuição de terras deu certo. A grande maioria são pequenos produtores. Diferente de Rio Grande do Sul, por exemplo, que as terras estão concentradas na mão de poucos. Goiás, são grandes propriedades de terra. Aqui não. Nós temos bastante diversificado. E nós entendemos que o desenvolvimento de nosso estado, para que ele haja de maneira plena, efetiva, nós temos que ter ações de manter o homem do campo no campo. Em todos os estados onde o governo adotou políticas diferentes, nós tivemos superpopulação nas cidades, o campo sendo dominado por grandes latifúndios, digamos assim, no conceito não pejorativo, e aí o produtor vendia a sua propriedade, depois de 2 ou 3 anos acabava o valor da terra que ele ganhou com a terra, e ia trabalhar de pedreiro ou ser mendigo. Nós não queremos isso para Rondônia, então nós vamos atuar fortemente na regularização fundiária e na geração de renda e mão de obra no campo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas antes desse intervalo eu gostaria de lembrar vocês, dia 22 de janeiro, nós teremos um grande vestibular, o vestibular de medicina, a seleção para a Faculdade Finca do processo seletivo de medicina. São 80 vagas que estarão à disposição daquelas pessoas interessadas. Então você que quer fazer medicina, se inscreva no site da Finca. Dia 22 de janeiro será realizado o vestibular. Um pequeno intervalo agora, já voltamos já.
Se você dedica boa parte do seu tempo em estudo, você faz a escolha certa. Se você se preocupa com as pessoas, você faz a escolha certa. Se está disposto a abrir mão do seu tempo para salvar vidas, você faz a escolha certa. Vestibular de Medicina Finca 2017-2. Provas dia 22 de janeiro. Inscreva-se pelo site finca.com.br. Informações 3217-8900. Quem faz Medicina na Finca, faz a escolha certa. Medicina Finca. Faça a escolha certa. Quando eu cheguei, você já estava aqui. Agora somos um só, em busca de um futuro melhor para todos. Deposito em suas mãos o conhecimento. Te entrego pronto e preparado para enfrentar a vida lá fora. Eu sou a Finca Unicentro. Juntos somos o futuro. Vestibular 2017, provas agendadas. Inscreva-se pelo site unicentro.ro.edu.br. Finca Unicentro. O começo de uma nova história para Jaru. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião e o superintendente Sudé Basílio Oliveira aqui do nosso lado conversando sobre Rondônia, sobre o crescimento de Rondônia e sobre essa empolgação da industrialização, né, e a situação econômica do estado que, com relação aos outros estados, nós estamos muito na frente. Então isso é muito gratificante para todos nós que vivemos aqui e que fazemos Rondônia um estado da esperança, um estado de crescimento do futuro, né, Basílio? Seguramente, estado do presente e do futuro. Do futuro. A despeito de toda essa crise, Aparício, nós tivemos esse ano de 2016 14 novas indústrias instaladas no estado de Rondônia. Todas elas, 14 com incentivos fiscais. A que vai por conta própria e não procura o estado, isso a gente realmente não tem lá na superintendência o controle. Entre elas uma indústria de colchões ali em Rolim de Moura, que já está produzindo colchões, indústrias de tinta, indústrias do agronegócio também, 2 unidades de frigoríficos de boi, uma em Cacoal, uma em Rolim de Moura, que se instalou no nosso estado esse ano. Então, assim, o nosso empresário aqui, o rondoniense, ele não está dando muita bola para a crise, não. Ele está metendo o peito mesmo e investindo. Isso nos anima. Então, esse balanço do incentivo fiscal de Rondônia para essa indústria foi muito bom nesse ano que passou? Sim, foi muito bom. Quando fala-se em incentivo fiscal, as pessoas logo pensam em renúncia de receita, acham que o governo está deixando de lucrar. Na verdade, não. Os incentivos fiscais para a Amazônia, eles foram criados aí na década de 50, 60, Sudam, Suframa, alguns próprios do Estado, como é essa questão que nós tratamos no CONDER, Conselho de Desenvolvimento, e eles servem para garantir pé de igualdade para os nossos empresários com as indústrias do Sul e Sudeste. Nós não temos, em muitos casos, nem a matéria-prima e nem o público consumidor adensado, ou seja, grandes concentrações de população que compram um determinado produto e que dá competitividade à indústria ali instalada. Temos um frete muito caro, eminentemente rodoviário, de Sul e Sudeste para Rondônia, e isso nos obriga, nos impõe que nós tenhamos realmente algumas medidas de garantir pelo menos igualdade para que esse empresário opte por investir no estado de Rondônia. Por isso, os incentivos fiscais são fundamentais para que nós tenhamos aí o avanço da indústria e industrialização realmente do estado de Rondônia. Essas indústrias, geralmente, elas têm, qual o município que elas têm se instalado com maior densidade? Aqui em Porto Velho, algumas ali no nosso distrito industrial, mas prioritariamente ali de Ji-Paraná para baixo. Presidente Médici, Cacoal, eu ressaltaria Pimenta Bueno. Pimenta Bueno tem se consolidado como o polo industrial do estado. Falei há pouco tempo de indústria de bicicleta, aqui no programa mesmo, e está ali em Pimenta Bueno, indústria de capacete, o nosso polo de confecções. E como se comporta as prefeituras, o município com relação a essas indústrias? O que eles fazem para poder motivar cada vez mais a fixação dessas indústrias no município? É a questão de terreno, capacitação. Um dos nossos maiores gargalos hoje em Rondônia é qualificação de mão de obra. Então, para isso, nós estamos trabalhando de maneira muito forte
junto ao SEBRAE, agora também junto à Fiero, abraço nosso presidente Marcelo Tomé, ao Valério do Senai, e trabalhando com capacitação de mão de obra. É o nosso principal gargalo. E ali, falando um pouco da indústria de confecções, ali nós devemos montar ali em Cacoal ou Pimenta Bueno, utilizar um pouco de mão de obra de apenados também, que é um programa social de ressocialização e também para dar mais competitividade para a nossa indústria. É interessante. Em Porto Velho, na realidade, o nosso parque industrial, ele é muito ainda pequeno. A gente não consegue ver um crescimento significativo na indústria em Porto Velho, no parque industrial. O que acontece em Porto Velho? É questão de infraestrutura. Nós estamos trabalhando ali as questões de infraestrutura, temos um processo junto ao governo federal de aporte de recursos, esperamos agora que em 2017 consigamos prover a infraestrutura com recursos próprios e também recursos federais, mas ele tem se desenvolvido. Hoje nós temos ali 20 e tantas indústrias já em funcionamento ali no Distrito Industrial, não lembro se era 24 ou 26, mas já em pleno funcionamento. Inclusive uma gigante que veio para as usinas, a IMA, ela teve um declínio agora, mas continua ainda em funcionamento ali no nosso Distrito Industrial. Temos indústria de bebedouros, indústria de pré-moldados, indústria madeireira ali também, enfim, vários segmentos, mas aos pouquinhos ele vem ganhando fôlego, ganhando musculatura, e nós vamos trabalhar agora em 2017 com afinco e fazer inclusive chamamento público para algumas indústrias que nós temos interesse, há interesse público que se instale em Rondônia. Eu citaria, acredito que já ia me perguntar um exemplo, eu já vou me antecipar, por exemplo, indústria de fertilizantes. Nós temos uma produção agrícola fantástica, gigante, e não temos uma indústria, não temos nada ainda. Não temos uma misturadora de fertilizantes aqui. Nós vamos oferecer terreno e vamos oferecer isenção fiscal para empresário de Rondônia ou de fora que queira montar a indústria de fertilizantes aqui no estado. Já fizemos algumas visitas, como a Fertipar no Paraná, foi com o vice-governador, secretário Daniel Pereira, e o secretário Padovani. Visitamos ao seu Feldman, dono da Fertipar, e ele inicialmente topou a parada de montar uma indústria de fertilizantes aqui, e nós esperamos que isso se concretize. Para isso, nós vamos oferecer todas as condições favoráveis para termos a nossa indústria de fertilizantes e aumentarmos ainda mais a nossa produção agrícola agropecuária. Como eu te falei há pouco, nós não estamos nem um pouco satisfeitos com os títulos de primeiro lugar nisso, primeiro naquilo, não. Nós vamos buscar cada vez mais fornecer alimento para o Brasil e para o mundo. Gozado, nós continuamos muito insatisfeitos, né? Porque nós queremos mais indústrias, e eu acho que isso cria uma ansiedade muito grande, porque nós precisamos empregar o nosso povo, nós precisamos qualificar essa população, né, que necessita de trabalho, e logicamente que as indústrias não podem se instalar porque não tem ninguém, a mão de obra ainda é muito escassa, difícil, como você falou, para essas indústrias. Mas existe, né, um anseio muito grande de ver Rondônia crescer, de ver Porto Velho com esse parque industrial repleto de empresas, de indústria, né? E esse crescimento, você acredita que ele poderá vir em 2017 agora? Eu não só acredito, eu tenho convicção. É o nosso governador, quem conhece ele assim nas entrevistas, o jeito sereno, confuciano, calmo de falar, não sabe como é ele nas reuniões de trabalho nosso. Ele cobra mesmo com veemência, e daí que nós estamos com a folha de pagamento em dia, e daí que nós estamos devendo nada para fornecedor, nós vamos buscar mais. Eles nos incentivam, vamos dizer assim, vão ter cutuca mesmo, para a gente tirar o pé do chão, não ficar hoje mesmo, falou, não ficar preso em gabinete, e é para trabalhar, para correr o Estado, ver o que o Estado precisa para desenvolver e trabalhar na mesma linha. É a determinação dele. Nós tivemos agora, semana passada, mês passado, uma rodada de negócio em Ariquemes. E o que deu aquela rodada de negócio em Ariquemes? Qual foi o foco produtivo daquela reunião? Então, nós fechamos aí, como falamos há pouco, mais de 11 milhões de negócios de pescado. É um programa que o governo, agora em 2017, ele vai dar continuidade. Nós temos programado pelo menos 3 rodadas, 3 encontros de negócio, outro em Ariquemes, um em Porto Velho, outro em Ji-Paraná, e talvez até alguns mais, porque foi um modelo que deu muito certo, sempre trazendo novos compradores, não vamos repetir, até porque uma vez que você traz aquele comprador, os nossos piscicultores já têm aquele contato. Então, a partir daí, o piscicultor precisa só de um empurrãozinho, um pontapé,
inicial. A partir daí, ele vai andar com as próprias pernas. Então, o governo vai fazer ainda no ano de 2017, pelo menos 3 grandes encontros de negócio, de maneira a assegurar a produção continuada, com padronização, com qualidade e principalmente com o mercado consumidor certo para o nosso pescado. Basílio, o que te surpreende, o que te deixa assim, às vezes, assustado com relação a tudo isso que nós estamos passando no estado, esse crescimento de Rondônia? Alguma coisa te surpreende? Surpreende sim, Aparício. A maioria das surpresas são boas, né? O empresário, ele sempre que o governo lança um desafio, ele corresponde de maneira muito rápida. E é uma surpresa positiva. O estado de Rondônia ele tem uma particularidade que todos que estamos aqui somos, de alguma maneira, pioneiros, desbravadores, né? Como diz o nosso hino, destemidos pioneiros, e nós não temos medo de encarar desafios. E essa resposta rápida que o setor empresarial, principalmente o setor do agronegócio, ele nos dá, isso é gratificante, é muito gostoso. Essa pasta que eu tenho que agradecer o governador Confúcio Moura por essa oportunidade de conhecer os nossos empresários, conhecer os nossos produtores e ver realmente a força do povo rondoniense, a força dos nossos destemidos pioneiros, dos nossos desbravadores que vêm trabalhando o desenvolvimento dessa região um pouco afastada do sul e sudeste do Brasil, mas que já vem se destacando. Hoje, quando eu chego em qualquer lugar do sul e sudeste, raramente alguém confunde com Roraima. Rondônia já tem, sim, sua identidade própria, nós temos nos destacado por nossa economia, por nossa pujança, e isso é um motivo assim, de muito júbilo e de uma grata surpresa, como foi a pergunta. Dia 1º de janeiro, novos prefeitos assumem, né, o comando dos municípios, de todos os municípios de Rondônia e do Brasil. Aqui em Rondônia, qual a perspectiva, qual a sua expectativa para trabalhar junto com esses novos prefeitos? Bem, nós realizamos agora em novembro um encontro com 52 prefeitos, mandamos convite para todos, boa parte deles atendeu a esse convite, veio a Porto Velho, fizemos aí 2 ou 3 dias de qualificação intensa com esses prefeitos, alguns trouxe até um pouco do staff, quem será secretário, vice-prefeitos também vieram, e fizemos qualificação no sentido de como buscar recursos da União, como trabalhar a boa gestão de recursos públicos, um pouco da austeridade. O nosso governador esteve pessoalmente, o Dr. Confúcio esteve pessoalmente palestrando para esses prefeitos, falamos da necessidade de um orçamento enxuto, que é a maneira como o Estado vem trabalhando, a necessidade realmente de um controle ferrenho dos gastos da máquina pública. A gente tende, quando tem fartura, quando tem recurso meio que sobrando, gastar, chega um momento que isso acaba. Não tem mistério em governo, é igual a sua casa, a dona de casa que está nos assistindo sabe que se não economizar, chega no final do mês, depois do dia 20, o dinheiro acaba mesmo, o salário acaba. E o Estado é igual. Então nós fizemos esse primeiro momento, essa capacitação, qualificação com os prefeitos, e agora vamos trabalhar principalmente nas cidades que têm maior potencial de industrialização, o agronegócio. Vamos trabalhar de mãos dadas com esses prefeitos, seja ele de qual partido for. Isso é uma política do nosso governador. Ele fala, ele me chama de professor até hoje, fala, professor, quando for visitar um prefeito, não pergunta de que partido ele é, pergunta o que a população do município precisa. E nós temos adotado essa tática, tem dado certo, vamos implementar mais do que nunca agora em 2007 com os novos prefeitos, porque entendemos que o desenvolvimento ele se dá nos municípios, o cidadão mora nos municípios. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui em Sala de Opinião, foi um prazer. Lógico, eu gostaria de conversar muito mais, mas nosso horário está terminando. Mas desejar um ano novo cheio de felicidade, de progresso para Rondônia, para progresso também pessoal, seu pessoal, porque eu sei da sua batalha. E muito obrigado por ter vindo em Sala de Opinião. Aparício, eu que agradeço, desejo aí um 2017 abençoado para toda a equipe Finca, toda a família Finca, a família TV Porto Velho, para todos os rondonienses, nosso Brasilzão maravilhoso que ainda tem muito a nos dar alegria. Essa crise que passamos, ela é passageira. Você que está assistindo, acredite que nós sairemos dessa crise muito mais forte do que entramos. 2017 abençoado a todos vocês. Muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos, um feliz ano novo e até o próximo programa.